Atos capítulo 6, versículo 1, nós vamos ler até o versículo 7. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham vocês, ou entre vocês, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Paramenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Nós temos aqui o registro de como a igreja teve que lidar com os seus desafios logo no seu começo de caminhada. Sim, é verdade que os judeus já tinham a prática de reunir-se nas sinagogas para ouvir a lei e exposições a respeito dela. Mas agora esses judeus se convertem a Cristo. E um novo caminho se apresenta para eles, uma nova forma inclusive de se reunir, de cantar e de viver em comunidade. Muita gente, inclusive, olha para esse capítulo 6 como uma referência para a escolha de diáconos. Até é possível que seja, embora nesse texto, diáconos enquanto substantivo não é uma palavra que aparece, mas aparece diaconia, que é servir. Só que diaconia aqui, ou servir, pode servir tanto para diáconos, que é aquele que ajuda o pastor numa comunidade, como também para o pastor, porque ele é ministro da palavra, ou ele ministra por meio da palavra, ele serve. Esse é o sentido de ministrar, servir. Eu sei que no nosso país, na política em geral, e talvez até na igreja cristã, o termo ministro tenha uma conotação mais de poder, de visibilidade, de destaque, mas na verdade é um servo. Aquele que serve pessoas. Mas o que nos importa nesse texto, o que nos importa é a participação dos apóstolos, a participação da comunidade e como essas pessoas se relacionaram diante de uma crise, de um problema, que eram as viúvas judias de fala grega que vinham da dispersão. Estava faltando alimento para elas, mas as viúvas judias hebraicas, essas tinham o seu alimento. É bom lembrar que estamos falando aqui de viúvas que certamente não tinham familiares.
Porque as viúvas que tinham familiares, a própria família devia cuidar. Lembra lá do que Paulo escreveu para Timóteo? Aquele que não cuida dos seus é pior do que o descrente. E lá ele orienta Timóteo a inscrever as viúvas que realmente necessitam de amparo, inscrever numa lista. E a igreja então daria conta, suprindo as necessidades desta viúva. Mas as viúvas que tinham familiares, os familiares deveriam cuidar. Veja, o John Stott, quando introduz esse texto, que é um pastor anglicano já falecido, uma pessoa muito querida, muito importante, serviu em muitos lugares do mundo de uma maneira muito simples, mas muito rica. Ele disse que o capítulo 6 de Atos apresenta o terceiro grande desafio da igreja logo no seu começo, porque o primeiro foi a perseguição. Se você olhar o texto de Atos, capítulo 4, versículo 3, você descobre que prendem Pedro e João, logo após a cura do coxo da Porta Formosa, recolhem eles no cárcere e se desenrola ali todo um inquérito, toda uma investigação. E isso vai ser constante no livro de Atos. A igreja sendo perseguida pelo evangelho que ela prega, pela coragem, pela ousadia que ela tem, pelos milagres que acontecem, que apavoram, assustam o sinédrio, tanto fariseus quanto os saduceus. Um outro fator de perseguição, um outro fator de desafio para a igreja, além da perseguição, foi uma eventual corrupção. Se você olha no capítulo 5, você vê o caso de Ananias e Safira, que ao venderem um campo e tendo a oportunidade de doar uma parte deste valor, retiveram esse valor e doaram a menor. O ponto todo é que eles estavam querendo fazer parecer que estavam dando mais do que na verdade estavam fazendo de fato. E Pedro os confronta, porque eles estavam o quê? Mentindo ao Espírito Santo. E de maneira trágica, esse casal, como um sinal de disciplina que assusta a todos nós, ambos morrem na presença de Pedro, porque insistiram, tendo a chance de se retratar, em manter uma versão equivocada sobre uma coisa que eles podiam ter sido verdadeiros. Isso sempre deve ser um alerta para nós sobre a vida dupla, a mentira e a gente tentar fazer parecer o que a gente não é. E isso trouxe muito temor à comunidade, mas evidentemente se externalizou para quem não era cristão. E foi sim um desafio para a igreja, embora o Espírito Santo agiu e sobreveio temor. Então a gente chega no capítulo 6, onde John Stott reforça que a grande tentação que está aqui em vista é a distração que os apóstolos poderiam ter tido para com o seu chamamento principal, que era o que? A pregação da palavra e uma vida de oração. Sim, porque se você olha o texto bíblico um pouco antes, as pessoas que ofertavam traziam as ofertas aos pés dos apóstolos. Até então, aparentemente, os apóstolos estavam dando conta da arrecadação desses recursos e distribuição dos mesmos.
Mas como a igreja começou a crescer, e como houve uma espécie de tensão entre viúvas de fala grega e viúvas de fala hebraica, alguém precisou agir, intervir, para que o pior não acontecesse, para que a acepção de pessoas não prevalecesse. E se eventualmente os apóstolos tomassem essa incumbência de lidar com isso, o alimento, a subsistência das viúvas, se eles eventualmente se ocupassem disso, talvez perderiam o foco principal deles, que era ministrar o Evangelho e cuidar da oração. O versículo 1 desse capítulo 6 nos mostra que aumentava o número dos discípulos e, como em qualquer igreja, tem início murmuração. A gente não deve se surpreender com a murmuração, a gente deve tentar administrar os eventuais desafios de uma vida comunitária. Desde o começo, isso aconteceu, seja porque era entre viúvas, ou seja por um outro motivo. Nós somos diferentes, viemos de culturas diferentes, temos trajetórias diferentes. É totalmente natural que apareçam diferenças entre nós. Aparece entre marido e mulher, aparece entre pais e filhos, entre irmãos. E a gente não deve culpar o outro só, a gente não deve culpar o ambiente, a gente deve olhar para dentro de si e perceber que precisa confessar que a gente é pecador, desconfiar de nós mesmos. Nosso coração é enganoso, vaidoso. A gente não gosta de ser chamado a atenção, não gosta de ser corrigido, não está aberto para isso. Então, o que a gente fez hoje no culto de confessar é o que a gente tinha que fazer todos os dias. Quando dobra o joelho, quando vai para a Escritura, nos reconhecemos pecadores. Essa é a regra para todos aqui. Mas eu sei que nem sempre a gente age dessa forma. A gente pensa que o que faz não é tão ruim comparando com o outro, porque o outro faz pior. Isso é uma coisa que não está em questão aqui. O que está em questão é que vivemos diante de Deus. E como pecadores que somos, não temos um jeito de nos salvar. Precisamos ser salvos, precisamos de perdão, precisamos de ajuda. Ou seja, quem eram essas helenistas e estes hebreus? Muito já se disse a respeito desse assunto, e geralmente o pessoal acredita mais nessa ideia de que eram dois grupos, ambos judeus, um sempre da Judeia, outro vinha da dispersão, e eles apenas tinham então origens diferentes e línguas diferentes. Mas é difícil você ter uma língua diferente sem ter uma cultura diferente, porque na linguagem se estabelecem nossos conceitos, nossa cosmovisão, a língua, a fala, nos ajuda a ter uma visão de mundo. Então, além da origem ser diferente, parte dessas viúvas da Judeia e parte da dispersão para o mundo gentil, e da língua que delas era diferente, as da Judeia o aramaico, e da dispersão o grego, certamente uma cultura diferente, um modo de ver o mundo diferentemente, tensionava essas pessoas. E a gente tem que ter isso sempre em mente, queridos. A gente tem que ter cuidado para não tentar converter as pessoas ao nosso jeito de pensar. E a gente ter um pouco mais de compreensão, amor, tolerância com as pessoas diferentes, pelo menos naquilo que não é essencial. E se for essencial, claro, é preciso converter, é preciso ser transformado, é preciso ser santificado.
Então as tensões eram talvez um pouco maiores do que uma língua diferente e uma origem diferente. As tensões eram culturais. O que acontece nesse texto é que as viúvas de fala grega, de cultura grega, judias, estavam sendo esquecidas. O texto não nos diz que essa atitude de esquecer delas era intencional, de que se estava praticando acepção de pessoas consciente. O texto nos dá a entender, aparentemente, que havia uma desorganização, que não havia um cuidado. Sabe que isso é uma coisa interessante também para a gente pensar sobre igreja. Às vezes as pessoas não fazem o que fazem por mal, às vezes apenas faltou alguém para ajudar, faltou alguém para dar uma ideia melhor, faltou alguém para organizar o que não está organizado, e isso acabou gerando tensão. Ontem mesmo foi um exemplo. Eu havia sugerido de a gente montar os andaimes para tirar as estrelas que estavam fixadas desde o Natal. E alguém, claro, teve uma ideia um pouco melhor. Como era fio de nylon, pegou um dos braços ali do andaime, puxou o nylon, não precisou montar o andaime. Então, a gente às vezes que está mais distante e avalia os outros, tende a fazer juízos sobre as intenções dos outros, quando na verdade faltou a ideia, faltou a compreensão, faltou a leitura adequada. E acho que este era o caso aqui. Era preciso organizar aquela distribuição de alimentos. Agora veja o versículo 2, e aqui eu quero chamar a sua atenção. Diante desse caos, uma decisão podia ser tomada. Os apóstolos saírem correndo para resolver isso. Parece que não foi o que aconteceu. Eles convocam a comunidade dos discípulos e dizem: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. É interessante, eles chamam a comunidade a assumir o que a própria comunidade deveria assumir. Não há uma visão hierarquizada aqui. Não há uma forma de igreja episcopal. Há uma igreja aqui que vai tomar para si agora, escolhendo colaboradores entre ela, para atender aquela demanda que até então estava com os apóstolos. Veja, o que eles estão dizendo aqui não é que os apóstolos não podem se envolver com a distribuição de alimentos. Não é que os apóstolos não podem se envolver com limpeza de banheiro. Não é que os apóstolos não podem se envolver com carregar uma cadeira. Não é que os apóstolos não podem se envolver com questões, às vezes, de obra, de manutenção de um prédio, sabe? Ou qualquer coisa que o valha. O que eles estão dizendo é que não vai dar tempo de se dedicar adequadamente à pregação do Evangelho, ao cuidado das pessoas, ao ensino da Escritura e à oração, se eles tentarem fazer tudo. Não existe uma divisão absoluta de trabalho ou de serviço numa igreja. Porque alguém é pastor, ou porque alguém, nesse caso aqui, é apóstolo, não se envolve mais com questões operacionais, simples, como eu citei agora há pouco. Ao contrário. Eles perceberam que se forem ser aqueles que abraçam tudo para si, centralizam tudo em si, eles não vão dar prioridade devida ao que é prioritário, que é a pregação do Evangelho, o ensino das pessoas e a oração. Veja, isso aqui, inclusive, para nós dá um tom
a respeito dos nossos planos e projetos para 2024. Sim, a igreja também é uma comunidade que cuida das necessidades materiais das pessoas. Já foi citado aqui o caso das viúvas, mas há outras necessidades, inclusive para fora da comunidade, muitas oportunidades de ajudar. Nós temos aqui um brechó, nós temos alimentos que a gente recolhe, mas não esqueça uma coisa: nós podemos fazer todo o bem a qualquer pessoa que seja, podemos nos engajar socialmente, mas isso tem uma duração precária, tem um efeito terreno, tem uma solução que não é definitiva. E isso para nós sempre deve ser motivo de advertência. Qual é o papel principal da igreja? Fazer teatro? Qual é o papel principal da igreja quando chega no Natal? Fazer um projeto de arrecadação e doar a famílias pobres? Qual é o principal foco, objetivo e missão da igreja, se não é pregar o evangelho que salva, que converte, que redime e que põe pessoas no céu? De certa forma, é o que os apóstolos aqui estão dizendo. O erro é fazer dessa interpretação a conclusão seguinte: bom, então não adianta ajudar ninguém, não adianta ofertar, não adianta trazer alimentos, não adianta vestir com roupa o carente e o necessitado. Bom, mas Jesus vai dizer que todas as vezes que servimos o vulnerável, nós servimos a Ele. Jesus não diz que não é importante. Jesus não diz que a gente não deve fazer isso. Aliás, Jesus vai dizer que os pobres a gente sempre vai ter conosco. Mas sim, a Escritura vai nos mostrar que a nossa principal missão, que não exclui outras, mas que norteia sua prioridade, é pregar o Evangelho. Seja aqui nesse púlpito, seja nós entre nós, seja você para com os seus amigos. É isso que está sendo dito aqui de uma certa maneira. Por isso que nós temos que ter essa noção, quando a gente começa a constituir uma igreja, quem a gente é, para o que foi chamado. Eu penso que às vezes a igreja se perde um pouco nisso, inclusive nos recursos que ela recebe de oferta, e redireciona para missões aqui não no sentido de evangelização, mas para objetivos que talvez são questionáveis. Já falei aqui, por exemplo, do telão de LED. Famílias necessitadas do nosso meio e um telão de LED de 400 mil. A igreja, será que é o lugar adequado para o espetáculo? A igreja é o lugar adequado para cursos profissionalizantes? Bom, acho que a igreja também pode ajudar pessoas nesse sentido, evidentemente. Mas cuidado de novo, e esse é o meu ponto nessa manhã: qual é nossa missão principal? Pregar o Evangelho, dar testemunho do Evangelho, uns para com os outros. E nós lá na rua, em todo o tempo. Não é correto, a palavra inclusive é mais forte, não é que não é prudente, não é que não é ideal. Eles estão dizendo não é correto que os apóstolos, que têm que se focar na pregação do Evangelho, numa vida de oração, não é correto que eles também assumam a subsistência das viúvas. Então, o que eles fazem? Convocam a comunidade. E a própria comunidade escolhe, dentre os seus membros, quem vai cuidar disso. Vocês estão percebendo o lugar da comunidade desde o começo? Estão percebendo que a comunidade tinha um papel, tinha uma missão, tinha protagonismo, tinha sujeito. Ela era sujeito de ação. Eu penso que essa compreensão de igreja hoje, ela está muito suplantada. Hoje a igreja
Muitas vezes virou um lugar de espetáculo com um pastor que faz tudo ali no palco e todo mundo vai feliz para casa, emocionado, deslumbrado com a celebração, com a festa, com o espetáculo. Não, aqui eles convocam a comunidade e a comunidade escolhe entre si quem vai ajudar com essa tarefa. Mas não entenda mal, as pessoas escolhidas não são pessoas que tinham habilidade operacional, são pessoas cujos requisitos eram ter boa reputação, ter uma vida cheia do Espírito Santo e ter sabedoria. A gente passa rapidinho por essas palavras e diz, não, tranquilo. A vida mais ou menos correta ali, o cara sendo crente, tem o Espírito Santo, sendo sábio. Mas na verdade, isso aqui vai para além do que nós estamos lendo, porque você vai ler que, por exemplo, Estevão vai ser um cara que vai ser usado poderosamente no capítulo seguinte. Tanto que se inicia uma perseguição exatamente por causa de Estevão. Filipe, que é o outro nome, vai ser um outro cara também que vai ser muito usado por Deus na pregação do Evangelho. Então nós não estamos falando aqui de uma classe para fazer trabalho manual, uma classe de pessoas que eventualmente tinham habilidade manual. Nós estamos falando de gente da comunidade crente, cheia do Espírito, que andava uma vida de sabedoria e que tinha um bom testemunho. Guarde esses critérios aqui. Talvez para qualquer coisa hoje, no caso de a gente servir e ser cristão. E aí o versículo 4 então nos diz, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Mas voltando no versículo 3, veja a última palavra do versículo 3. Aos quais, ou para os quais, encarregaremos desse serviço. Eu disse a alguns irmãos recentemente, o serviço aqui não é distribuir a comida. O serviço é servir pessoas. A comida é só circunstancialmente o que será servido, mas a quem a gente serve é as pessoas. E é por isso que são esses os requisitos. Porque é mais do que pegar uma sacola de comida e entregar para alguém que necessita. Isso um robô pode fazer em nosso tempo. Mas é o afeto envolvido, é o conhecimento da viúva, é a relação que se estabelece do vulnerável ou do irmão menos favorecido, é o discernimento desses que são escolhidos, que têm boa reputação, são cheios do Espírito e vivem uma vida sábia. É o serviço, então, no qual eles agora se engajam. Quando eu leio essa palavra serviço, diaconia, eu sempre me lembro de Mateus capítulo 20, versículo 25. Estão conseguindo me ouvir bem? Ou mais ou menos? Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque
a serviço dos outros. Veja que não dá nome quem são esses outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. É muito engraçado no filme The Chosen, como o Pedrão quer demarcar o lugar dele o tempo todo, né? O tempo inteiro ele quer coordenar, o tempo inteiro ele quer delimitar que o espaço dele não pode ser invadido. E Jesus, vai colocando ele no lugar dele com muita calma, com muito amor. Versículo 28. E aqui a gente tem a nossa referência para ser assim. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Meus irmãos, uma igreja começa quando ela tem consciência de quão pecadora ela é e quanto Jesus a serviu e se deu por ela. Uma igreja inicia sua jornada, inicia seu caminho, existe essencialmente porque ela primeiro foi visitada, salva, servida, perdoada. E a gente não pode esquecer essa verdade para tudo que a gente é e faz. Mas isso nos escapa. Por isso que o Evangelho tem que ser pregado o tempo todo, inclusive para nós mesmos. Você que está fazendo a leitura bíblica diária, pregue para você, antes de pensar em qualquer outra pessoa que possa surgir à sua cabeça, quando você lê o texto bíblico, pregue para você. Veja o quanto essa palavra quer te dizer, quer te falar, quer te converter de alguma coisa. Então aqui a gente tem Jesus identificando sua missão e sim, identificando a missão dos seus seguidores, tal como a do Mestre, que foi servir. Um outro relato significativo a respeito disso está em João 13, que é um relato também marcante para nós. No versículo 4 de João 13, Jesus se levanta da ceia, tira a vestimenta de cima, pega uma toalha, se veste com ela. Em seguida, Jesus pôs a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxaguá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Isso aqui acontece conosco. Às vezes a gente chega para uma ceia que nem essa, a gente acha que é digno. A gente veio assim, preocupado com outras coisas, preocupado com o trabalho, com o ano, com contas para pagar, sabe? A gente não consegue parar para ouvir, a cabeça está o tempo inteiro funcionando, e a gente vai e participa dos elementos de forma automatizada e não se dá conta de como a gente precisa do corpo e do sangue de Jesus. Jesus aqui diz para Pedro: tu não vai compreender agora, talvez depois. E Pedro na hora diz: não, tu não vai lavar os meus pés. De uma certa maneira é como se Pedro estivesse a dizer: eu não preciso, tu não vai lavar os meus pés, nunca. E aí Jesus diz para ele: se eu não lavar, você não terá parte comigo. E por fim, a respeito desse aspecto de, no caso aqui, homens serem escolhidos para servir as mesas, para servir as viúvas. Eu me lembro do texto de 1 Pedro 4,11,
que também é muito significativo aqui. Quando Pedro lá escreve: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá. Eu já vi muita gente sobrecarregada na igreja, mas eu já vi muita gente tentando servir na igreja sem se deixar servir por Jesus. Você não vai conseguir. Você vai reclamar, você vai cansar, você vai jogar a toalha, você não vai prosseguir. O texto aqui nos lembra de que se algum serviço a gente pode fazer, é na força de Cristo, é na consciência de que fomos servidos, capacitados, nutridos, animados, somos mantidos, somos vivificados para tanto. Porque do contrário será uma obra nossa, no esforço nosso, para que os outros vejam e batam palma, estaremos mal orientados e mal motivados. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que existe uma finalidade, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, olhando aquele serviço com aquele amor, com aquela dedicação, desinteressado, não procurando nada em troca. Meus irmãos, esse plano de leitura em si não é a solução para vocês, nem para mim. Mas esse plano de leitura é me fazer visitar o texto e me deixar visitar pelo Evangelho, é colocar meu coração, meus olhos, minha vida diante da palavra de Deus e me deixar santificar, animar, corrigir e direcionar pela mesma palavra. A leitura bíblica não é o fim, não é ler a Bíblia a nossa finalidade maior, mas é encontrar na Escritura o Evangelho, nosso Deus e o perdão por meio de Cristo. Então eu fico pensando agora, neste ano de 2024, o que essa comunidade pode fazer? Quais os talentos que essa igreja tem? Quais as pessoas Deus nos enviou? Com que capacidades? E o quanto essas pessoas têm buscado uma vida de bom testemunho, uma vida cheia do Espírito Santo e uma vida sábia, que não tem nada a ver com intelectualidade nua e crua, mas tem a ver com guardar a palavra de Deus e viver de modo condizente. Por isso que gente muito simples pode ser sábia. Gente iletrada pode ser sábia, porque ouve a palavra de Deus, aguarda e a pratica. E é nesse sentido, então, que o texto se coloca diante de nós. O que é o ministério da palavra? Porque alguém pode imaginar que o ministério da palavra é um ministério que se reduz à pregação do Evangelho em si, mas o ministério da palavra aqui tem a ver com cuidar pastoralmente de um rebanho, tem a ver com treinar discípulos para que, por exemplo, a gente tenha obreiros para também ajudarem a cuidar das pessoas, tem a ver com aconselhar de maneira bíblica as pessoas que precisam de aconselhamento, e não é um trabalho de coaching, é um trabalho pastoral mesmo, não é um trabalho de psicólogo, é um trabalho pastoral mesmo. Aliás, fica aqui uma advertência para todos nós: cuidado com o lugar do psicólogo na vida do crente. Eu acho que isso hoje está muito misturado, tem pastor psicólogo e psicólogo pastor. Ou seja, quando o pastor devia ser instrumento do Evangelho, ele às vezes dá dicas psicológicas para a pessoa melhorar de vida, e o cara do consultório, que é cristão, às vezes adentra temas que dizem respeito talvez a um cuidado pastoral como instrumento da palavra de Deus. Tenha muito cuidado, porque isso acontece muito em nosso tempo.
Sim, porque é fácil, você paga lá o psicólogo, resolve privadamente aquele assunto, você não quer que a igreja saiba, você não quer às vezes que um pastor saiba, e você acaba no fim sendo tutor da sua própria vida, e você não tem ajuda dos irmãos, ou não tem ajuda pastoral, que nesse caso representa o lugar da palavra de Deus na vida de cada um de nós. Então, o ministério da palavra é uma coisa ampla. Nossa igreja mesmo tem uma estrutura de administração onde o presbitério está lá em cima, digamos assim, e ele, a partir da sua composição, desce para pastores e diáconos, que é o conselho, e por fim tem a diretoria, que pode ser uma diretoria leiga, presidente, vice, tesoureiro, secretário, não precisa ser pastor. Aliás, o meu sonho, hoje eu ainda sou presidente dessa igreja, meu sonho é que nós tenhamos um presidente leigo, leigo no sentido de que não é pastor, não tem formação teológica, mas ele é um crente piedoso, cheio do Espírito, e ele tem habilidade para administrar. Para que o pastor ou os pastores cuidem daquilo que lhes é próprio. Espiritualmente, ensinem, aconselhem, cuidem e assim por diante. Eu sei que você deve estar um pouco surpreso com isso, porque hoje a gente não sabe, quando olha alguns pastores, se eles são mais administradores ou pregadores. Alguns são mais artistas até do que pastores. Sabe? Alguns são mais coaches do que pastores. Isso precisa ser dito com todas as letras. Nós precisamos buscar boas referências sobre ministros da palavra, servos da palavra, que diante de distrações, até a tecnologia pode nos distrair, não tirem o foco do evangelho que sustenta uma igreja, que diz o que a igreja é, e é para onde os nossos olhos sempre têm que estar voltados. O que pudermos fazer a mais é bênção, mas isso é o nosso centro, nossa meta, nosso objetivo. Por isso esse texto desafia você. Quem são as pessoas em 2024 de boa reputação, cheias do Espírito e com vida sábia, que podem neste ano assumir áreas, projetos, serviços às pessoas que o pastor não está mais conseguindo abraçar. Eu falei nessa semana com uma família que congrega em Fortaleza, na igreja do Iago Martins. São irmãos nossos queridos que eu conheço há muitos anos. E é uma igreja que já tem alguns anos. Pelo que eu entendi, o Iago está há 15 anos como pastor nessa igreja. E é uma igreja que agora começou a crescer mais, está beirando ali os 200 membros. E eles são 4 pastores. Eles são 4 pastores, e vocês vão lembrar aqui, palavras dele mesmo, né? Basta uma crise em 2 ou 3 famílias para um pastor colapsar, para ele literalmente ter a sua agenda completamente alterada. Mas crises que eu digo são coisas sérias, graves. Imagina 3 famílias ao mesmo tempo tendo uma situação delicada no casamento, traição, adultério, abuso. Então eu queria nessa manhã com vocês, começando este ano, que nós ouvíssemos a palavra de Deus. Você que já deve ter feito os seus planos para 2024, eu queria que você ouvisse a palavra de Deus nessa manhã e pensasse o que Deus te chamou para fazer. O que você tem feito com a sua vida, com o seu tempo, com os seus dons, com a sua idade.
A igreja não pode parar. Eu sei que, por exemplo, o meu lugar aqui, como pastor, é um lugar que tem a sua especificidade, os seus desafios. Lá em casa, por exemplo, a gente já acostumou-se. O final de semana praticamente é um momento de reclusão, porque é um tempo importante, antecedendo o sermão, antecedendo o culto que se dá no domingo pela manhã. Evidentemente que não só o final de semana, mas existe uma rotina de muitos anos que eu tenho de domingo estar na igreja, geralmente pregando o Evangelho. Talvez até hoje a gente tenha irmãos que possam nos substituir na pregação, talvez ainda não no chamado pastoral, para isso tem que treinar pessoas. O que eu quero dizer com isso é que se eventualmente eu fico doente, se alguma coisa acontece comigo hoje, nessa comunidade, como fica? Então eu quero me dedicar nesse ano de 2024, quero dizer isso a vocês e peço que vocês orem a respeito. Precisamos nos dedicar a formar pastores e diáconos. Essa é uma atitude sábia diante do nosso tempo. Essa é uma atitude sábia. A nossa vida corre muito rápido. Então, quando eu olho esse texto aqui, eu também quero convocar a comunidade nesta manhã a entender quem somos, qual o tempo que a gente está vivendo, o que Deus nos chamou para fazer e ser, para a gente não lamentar daqui a alguns anos que a nossa vida foi uma vida, escute, fútil, porque vivemos para nós. Em nome de Jesus eu digo isso para você nessa manhã. Eu não estou dizendo que a gente só serve a Deus aqui dentro. Evidentemente não, jamais. Servimos a Deus de muitas formas, mas esta comunidade aqui, além de servir fora, de ter o seu trabalho, de cada um deles ser pai, mãe, irmão e ter as suas vocações, essa comunidade é chamada a dar um tempo para a igreja local. Essa comunidade é chamada para olhar para a sobrecarga dos pastores, dos apóstolos aqui no caso, e como eu posso ajudar. Por quê? Porque eu fui servido, eu fui chamado para servir, ou nós estamos vivendo um outro evangelho. Eu falo isso nessa manhã em nome de Jesus. Você que tem às vezes vivido só para si, que tem feito a sua agenda só pensando em si, em nome de Jesus eu digo para você, desperte. Deixe o Evangelho e a palavra do nosso Deus falar no profundo do teu coração. Qual a consequência desses irmãos que foram destacados aqui? A comunidade trouxe os mesmos aos apóstolos e estes oraram. E impuseram as mãos para aquela missão. E o versículo 7 nos mostra as consequências. A palavra cresceu, o número de discípulos aumentou, e sacerdotes obedeciam à fé. Eu sei que eu não tenho como dizer, domingo que vem eu não vou estar aqui, eu vou ficar em casa dormindo. Eu sei, é a minha vocação. Mas uma vocação passa por uma consciência de que a gente não faz o que quer, a gente faz o que foi chamado para fazer. E se quer, quando deseja, é aquela vontade que Deus coloca em nós de servir, mas não se iluda. Toda a vontade que Deus dá para servir, se dedicar a uma função como essa, vai
requerer renúncias. A vocação de servir não é aquela vocação romantizada, onde a gente está sempre inspirado, sempre motivado, sempre desejoso, nunca está doente, nunca acontece nenhum tipo de lapso, não. Isso não existe. A vocação tem a ver com se dar, se entregar, renunciar, se oferecer como instrumento útil ao nosso possuidor. O problema é que a gente tem sido muito dono de nossa vida e tem gerido ela muitas vezes sem consultar a Deus. Mas eu queria que você lembrasse do que Jesus disse quando chamou os servos e o que eles fizeram com os seus talentos. Alguns deles, ele disse: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Queria que você baixasse sua cabeça nesta manhã. Senhor, nos ajuda. Tem misericórdia de nós. Ilumina os nossos olhos. Converte o nosso coração. Vivemos numa sociedade distraída. A sociedade do espetáculo. A sociedade que coloca todas as luzes em momentos muito pequenos da vida, tentando atrair nossa atenção e nosso engajamento. Enquanto o nosso dia a dia às vezes parece sem sentido, infeliz, monótono, sem identidade. E eu te peço nessa manhã que a tua palavra, e somente ela, nos santifique. Que a tua palavra confronte aquilo que no nosso coração ainda é muro, pedra. Sofisma, uma ideia equivocada do porquê fomos salvos, do que fomos salvos, quando às vezes voltamos para aquilo do que fomos salvos. Nos ajuda. Ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã, ajuda a mim, Senhor. Quem somos nós? Nos ajuda a contar os nossos dias. Quem somos nós? Nesta manhã, diante da tua palavra e diante desta comunidade, nos conduz no ano de 2024, nos livra do erro, nos livra do engano, nos livra da omissão, nos livra da precipitação e da indiferença, nos livra de uma vida vazia, fútil, sem sentido, envolvida com coisas que passam, que não são permanentes, que não são tesouros celestiais. Ajuda os nossos jovens, inclusive, que às vezes, deslumbrados com todo um futuro, se esquecem daquilo que não é perecível, que não envelhece, que não enferruja. Nos ajuda, Espírito Santo, acorda-nos, desperta-nos, visita essa comunidade aqui, visita os meus irmãos, visita
a todos nós nesse espaço e nesse início de ano e nos deixa enxergar, perceber quem somos nós, de quem somos nós e para quem nós existimos. Sim, abençoa nossas casas, abençoa os nossos lugares de trabalho, abençoa a profissão de cada um, abençoa os nossos filhos, nossas famílias, provê os recursos para este ano que começa. Mas, Senhor, quem somos nós? Quem somos nós? Nossa oração nesta manhã é que a Tua palavra se multiplique, que muitos e muitos conheçam o Teu nome, sejam salvos, que o número de cristãos se multiplique, que Tu me uses em cada lugar a oportunidade como testemunha Tua, como servo Teu. Visita a cada um de nós, Espírito Santo. Às vezes tão preocupados com a nossa carreira. Mas esse chamamento é Teu. É Teu. Por isso eu oro junto com os meus irmãos nesta manhã. Envia trabalhadores para a Tua seara, ela é grande. Envia irmãos e irmãs, jovens, envia idosos, envia homens e mulheres para a obra do Senhor, para a colheita do Senhor. Envia a mim, a cada um que aqui está.